paz do Senhor a todos e gostaria de compartilhar um pouco sobre o ensinamento que eu obtive lendo o João 6, se eu não me engano, do capítulo 1 ao 14. Então, no capítulo ocorre um dos milagres muito famosos também de Jesus, foi que ele multiplicou o pão, né? Cerca de 5.000 pessoas estavam seguindo ele há um tempo para obter mais ensinamentos da palavra dele. Aí só que tinha acabado todo o alimento e Jesus estava ciente, disse que todo mundo estava com fome. Só que teve uma hora que os apóstolos ficaram preocupados, até chegaram a questionar Jesus, mas estava tudo sob o controle dele, né? Aí passou um tempo, passou um menino com 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus falou que confiava no Pai, no Deus, né, no caso. E ele conseguiu multiplicar tudo apenas aqueles pães e aqueles 2 peixes para as 5.000 pessoas. Até sobrou, né, alimento. Então, essa parte me ensinou que quando você praticamente está desesperado, né, a fome para mim representa como se fosse meio que um desespero. Quando você estiver desesperado, entregue o pouco que você tem a Jesus, que na hora certa ele ajeitará tudo, né? E esse foi o ensinamento que eu obtive lendo o João capítulo 6. Boa noite, hoje eu vou fazer o meu terceiro devocional e hoje eu vou falar sobre João 6, versículo 32 ao versículo 35. Jesus disse: Eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Quando eu li João 6, esses versículos mexeram muito comigo, porque João 6 em geral mexeu muito comigo, porque a gente vê que o pessoal meio que se rebelando contra Jesus e não crendo. E eu fico muito triste vendo isso, mas quando eu li esse trechinho, em mim me deu um certo tipo de alívio, porque ele fala que quando a gente vai até ele, a gente não vai ter mais fome, não vai ter mais sede. E pra mim isso é como se ele estivesse falando que perto dele a gente não vai sofrer mais, a gente não vai passar necessidade. E eu sou uma pessoa que tem muita empatia, então eu não gosto de ver gente sofrendo. Então eu quero muito ficar do lado de Jesus e que a gente possa não sofrer mais, que a gente fique todo mundo em paz, sem guerra, sem brigas. E eu não gosto de ver gente sofrendo. Então, só por saber que Jesus ajuda todo mundo que vai até ele, já me deixou muito aliviado. Para mim isso é maravilhoso, mostra o quão bom Jesus era e que Deus deve ser ainda melhor, deve ser assim, eu não consigo imaginar o quão bom ele pode ser, porque a gente só vai saber quando a gente vê ele, né? Mas pra mim essa trechinho me deixou muito aliviado, ficar sabendo que ninguém mais vai sofrer, não vamos passar mais fome, não vamos passar necessidade nenhuma. Só isso já me aliviou muito. A paz do Senhor. Hoje eu vim aqui trazer uma palavra que está em João 6,35. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Aqui Jesus
ele não está falando das coisas carnais, tipo de ter fome e sede. Ele está falando das coisas espirituais. Porque em espírito nós temos fome e sede. Tipo, as pessoas que estão no mundo, elas têm fome elas sentem um vazio e elas precisam saciar esse vazio. E muitas vezes elas saciam isso com bebidas, com drogas, com prostituição. E Jesus fala que ele é o pão e a água. E que quem for nele jamais terá isso. Tipo, quem for para ele não precisará dessas coisas para se satisfazer. Quem for até ele não precisará de ter vícios, porque ele vai saciar. Então, vá em busca dele, que ele vai saciar esse vazio que tem dentro de você. Sabe? Às vezes você fica, eu tenho um vazio dentro de mim, eu não sei explicar, e aí às vezes você vai em busca de bebidas e naquele tempo passa, só que quando passa o efeito volta. E Jesus, ele quer saciar isso, ele quer que você não tenha mais isso. Então vá até ele e peça a água e o pão que ele te dará, e você jamais terá fome de novo. Paz, Senhor, irmãos. Hoje eu vim gravar um vídeo trazendo uma palavra para vocês. E o texto bíblico se encontra em João, capítulo 6, do versículo 47 e 51. A palavra de Deus diz assim: em verdade, vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que nele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Bom, Jesus quer dizer com esses versículos para as pessoas que ele estava explicando lá em Cafarnaum que ele é o pão da vida. E alguns versículos adiante, algumas pessoas ficam confusas, querendo dizer como que as pessoas comeriam da carne dele. Mas não era isso que ele queria dizer. Ele queria dizer que as pessoas tinham que se aproximar dele e elas seriam restauradas completamente na sua vida. E tanto que no versículo 49, Jesus diz assim: nossos pais comeram o maná no deserto e estão mortos. O que ele quis dizer é que não é o pão um alimento que irá nos saciar também, mas Jesus que irá restaurar nossos corações. Bom, é isso que eu vim falar nesse vídeo de hoje. Um beijo. João capítulo 6, do versículo 53 ao versículo 56. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é comida verdadeira e o meu sangue é bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. Esse texto quer dizer que sem a presença de Deus nas nossas vidas nós não somos nada. E que nós necessitamos muito da presença dele em nossas vidas. Eu vou falar sobre a palavra que se encontra em João, capítulo 6, do versículo 60 ao 69. No versículo 60 diz: muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: isto é muito duro, quem o pode admitir? E o que quer dizer? Quer dizer que Jesus falava basicamente não é o que aquelas pessoas queriam ouvir, aquelas pessoas que estavam seguindo ele, né? Não foi dito da forma que eles queriam ouvir, nem o que eles queriam ouvir. E aquelas pessoas acabaram se afastando, né? Quando elas ouviram ele falando aquilo, falando daquela forma. E isso é uma coisa que acontece muito hoje em dia, e afasta muitas pessoas da igreja, né? Que às vezes a gente tem um plano pra nossa vida, a gente acha que aquele plano é maravilhoso, vai dar super certo, vamos ser super felizes, né, daquele jeito. Só que os planos de Deus, o caminho de Deus é diferente pra gente, né? Ele tem um plano que é o plano que vai dar certo, porque os planos de Deus sempre vão dar certo.
sempre são os melhores. Você seguir o caminho de Deus é sempre melhor, confiar nele, porque ele sabe o que ele tá fazendo, né? E aí a gente vê que Jesus não tá fazendo do nosso jeito, então sai da igreja e se afasta de Deus. Então isso acontece bastante hoje em dia. Só que a gente tem que entender que os planos dele, o caminho dele é sempre o melhor. E no versículo 67 diz: Então Jesus perguntou aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Qual é o meu entendimento sobre isso? Jesus é o único caminho para Deus. E ele é o único que... Jesus e Deus são os únicos que podem nos levar à vida eterna, né? Então temos que seguir ele independente de tudo, independente do que... dessa primeira parte, né, que eu falei, se os caminhos dele não forem o mesmo que a gente pensou que seria bom pra gente. Os caminhos dele são os melhores, então a gente tem que confiar nele de qualquer forma. E ele é o único que nos leva para a vida eterna. Ele é o único que nos aproxima de Deus. Então temos que sempre confiar em Deus e em Jesus, que tudo dará certo. Bom, primeiramente, boa noite. Eu vim contar um pouco sobre o que Jesus falou comigo durante essa semana, né, em João 6 e João 7, que foi uma mensagem muito legal, muito revigorante. E durante essa semana, o que ficou mais na minha cabeça foi a questão do carinho e a misericórdia que Jesus tem por nós, né? Porque ele não precisava ter morrido. Ele fez justamente e somente por causa da gente, para que a gente um dia pudesse ser salvo, né? E esse é um amor de carinho tão grande que ele se matou, né? Ele não se matou, ele entregou a sua vida para que os outros matem ele, para a gente poder ser salvo, né? Esse foi um ato de muito carinho. E também o ato de que ele multiplicou os pães e peixes, né? Naquela multidão de vários homens, mulheres e crianças, né? Que na Bíblia não cita quantos. Que foi um ato totalmente de carinho, porque ele queria alimentar o seu povo. Mesmo com pouco, ele se transformou em muito, né? Essa foi uma grandiosidade dentre todas as coisas que Jesus fez por nós. E também, enquanto a mensagem dele era um pouco diferente, um pouco difícil, ou às vezes mais fáceis, né, através de enigmas, talvez, que os seus irmãos também não acreditavam nele, não acreditavam que ele era o Filho de Deus, não acreditavam que Jesus veio para realmente salvar aquele povo. E foi isso que me chamou bastante atenção durante essa semana. E boa noite.